A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor, ouvi a minha oração e chegue até vós o nosso clamor. Chegue até você a alegria desta quinta-feira santa, aonde nós iremos agora percorrer um pouquinho da nossa história em Jesus Cristo para percebermos o que significa o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é iniciado com a celebração da Ceia do Senhor. Somos convidados a acompanhar Jesus nos momentos derradeiros de sua vida terrena e revestir-nos dos mesmos sentimentos de Cristo ao reviver os mistérios centrais de nossa fé. O centro da celebração da Quinta-feira Santa é a instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial e o novo mandamento do amor que Jesus deu aos seus discípulos. Sabemos pelos evangelhos sinóticos e pela primeira carta de Paulo aos Coríntios que escutamos há pouco que na noite antes de sua paixão, Jesus instituiu a Eucaristia. O Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Jesus instituiu a Eucaristia, que é o sacramento, o memorial perpétuo das maravilhas de Deus realizadas por seu Filho Jesus. Jesus dá um sentido totalmente novo à Páscoa judaica que ele celebrou com os seus discípulos. Na noite antes de ser entregue, a Páscoa judaica, como escutamos na primeira leitura do livro do Êxodo, é o memorial, isto é, a atualização da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Na ceia, Jesus antecipa, nos sinais do pão e do vinho, o seu sacrifício e a entrega que ele fará no dia seguinte. O pão e o vinho são um sinal real e eficaz de Jesus que se entrega à morte para a salvação de todos num ato extremo de amor e de solidariedade para com a humanidade. É a nova e eterna aliança de Deus com a humanidade, selada no seu sangue. Por duas vezes, Paulo cita as palavras de Jesus: Fazei isto em memória de mim. Jesus ordena, portanto, aos seus discípulos, constituindo os sacerdotes do Novo Testamento e aquele que, na igreja, participariam ministerialmente do seu sacerdócio pela ordenação, que repetissem essas suas palavras, esse seu gesto de geração em geração até a sua volta. Agradeçamos a Jesus a instituição da Eucaristia, memorial, atualização do sacrifício da cruz, presença salvífica de Jesus em nosso meio, alimento espiritual e garantia de vida eterna. Rezemos pelos nossos sacerdotes e por mim, pelas vocações sacerdotais que este ano está centrado, para que não nos falte santos qualificados e numerosos ministros para anunciar a palavra de Deus, administrar o sacramento de servir o povo de Deus no lugar da instituição da Eucaristia,
São João narra a cena do lava-pés. Durante a ceia, com seus discípulos, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Participar da Eucaristia, comungar o corpo e o sangue de Cristo, é comprometer-se a fazer da própria vida uma entrega fraterna e solidária aos nossos irmãos, especialmente os mais necessitados. Os enfermos, os pobres, as pessoas com deficiência, os anciãos, as crianças. É importante que, ao procurarmos ajudar os outros, contribuamos para que aqueles que ajudamos sejam sujeitos de uma própria promoção e não só de destinatários de mera assistência, de simples ajuda. Desta forma, estaremos colaborando para a promoção das pessoas e evitando o perigo de continuar perpetuando a desigualdade social. Que hoje, nessa quinta-feira, possa você sentir Jesus lavando teus pés, não só os pés, mas todo o corpo, para que você possa se tornar uma nova criatura para a glória de Deus Pai. O Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa Quinta-feira Santa a cada um de vocês.